Amadinha, mais um DVD aqui, e esse aí tem um nome estranho, hein? Muito estranho. O Diabo. O Diabo é um nome temido. É verdade. As pessoas costumam temer mais o diabo do que o próprio pai. Infelizmente, né? A Escritura diz pra gente temer o diabo ou o pai? O pai. Exatamente. Inclusive, quando diz respeito exatamente ao diabo mesmo, diz, não temei o homem, que pode matar o corpo, mas temei ao pai, que mata o corpo e lança a alma no inferno. Não é verdade, amada? É verdade. Que pode lançar a alma no inferno. E, amada, infelizmente, por todos nós brasileiros termos nascido num lar cristão, né? Ou seja, católico, Aham. porque até mesmo se for pessoas ligadas ao espiritismo, né? Ou a macumba, umbanda, candomblé, esses, na verdade, são umbandistas, candomblecistas, mas são católicos. Sim. E eles têm consciência disso. Não é verdade? É verdade. E até mesmo se for protestante, é católico, mas esses... Não tem consciência. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é católico. É. Então, tenha nascido no lar católico, no lar, vamos dizer, da macumba, é um termo popular, Sim. ou no lar protestante, isso está na nossa mente. Temer ao diabo. Diabo. Mas nós devemos temer ao diabo ou temer ao Criador? Ao Criador. E se eu disser para você que o diabo, nós não devemos temer nesse sentido, Sim. mas na verdade, o diabo, que na maioria das vezes está sendo dito, não é Satã, não é Satanás. E a esse sim, eu penso que tem que ter algumas ressalvas com ele, algumas precauções. Mas nós não vamos complicar, amada, logo assim de cara. Certo. Porque se começar complicando, o pessoal fala, poxa, Rubens, esse tema é um tema que está obscuro há mais de 2000 anos. E se nos primeiros 2 minutos do DVD já começar a complicar, piora. E é verdade. Então nós não vamos complicar, vamos descomplicar. Descomplicar. Primeiro, o nome do DVD é O Diabo. Tá certo? Esse é o nome do DVD. Agora, o assunto que nós estamos trazendo aqui já nesse início, nós sugerimos um ser demoníaco, Sim. uma entidade do mal. Todo mundo que começou a assistir o DVD ficou com a mente ligada de que o diabo é Satanás. Satanás. Mas o povo está com a mente ligada que o diabo é Satanás porque assistiu a esse primeiro minuto ou esses primeiros minutos do DVD, ou porque as pessoas já nasceram debaixo deste regime religioso e já tem o diabo como Satã como diabo já há muito tempo. Sim, porque já tem ele como diabo há muito tempo, né? Exatamente. Mas agora, a partir de hoje, amados, eu penso que você vai ter subsídios, informações, ferramentas de entendimento para você por si próprio. Agora, ter a sua convicção própria de que o diabo é uma coisa, Satã é outra coisa, e ainda vou incluir mais um personagem, faltando nessa história toda da bagunça. Ah, sim. Quem? Sistema religioso. Lúcifer. Ah, Lúcifer. Lúcifer. Não, o sistema religioso já está aí no diabo. Né? Não posso falar agora. Entende? Já está aí no diabo. Sim. Então nós vamos tentar, amada, desembananar isso. Certo. Vamos desembananar o seguinte, o DVD é o diabo. O diabo. Então o principal aqui hoje a ser tocado neste assunto é o diabo. Que eu já adianto, não é necessariamente Satanás. Satanás. Tá certo? Tá certo. Agora, entra também na questão o Lúcifer. O Lúcifer. Porque há uma associação de Lúcifer com o diabo, do diabo com Satã com capiroto com um troço ruim. Enfim, um é outro, o outro é um. E tudo é a mesma coisa, Tudo é a mesma coisa. Mas na verdade cada coisa é uma coisa. E você não pode mais confundir uma coisa com outra coisa. E hoje vamos passear aqui nas ideias, nas informações e vamos também ver alguns textos da Escritura. Sim. Para que a gente veja quando está falando de um, do outro, ou está falando de um nos erros da Bíblia, mas falando, querendo dizer, de outro. De outro. Já que nos originais não estavam assim. Ler o contexto, né, para ter um entendimento. Exatamente. Né, de quem escreveu. Você falou algo aqui, amada, que é uma chave interessantíssima para você prestar atenção. Nós estamos aqui, pelo menos agora no início, dando uma globalização aqui na ideia. Mas nós vamos refinar, não se preocupe. Primeiro vamos ver Satã, diabo e Satanás e Lúcifer. Tá certo? É um assunto que já tratamos deles várias vezes, mas eu creio que tem que dar uma pincelada. Mas outra questão é essa que você levantou agora. Qual foi, meu amado?
de ler todo o texto. Ao ler o contexto. contexto. Exatamente. O que ocorre, meu amado? Quando você lê o contexto do que está sendo dito, você vai, pelo contexto, perceber se ali está falando de Ra-Satã ou diabo. Ou diabo. Tá certo? Exato. E detalhe, se você quiser ir mais fundo ainda, faça como eu fiz hoje. Faça uma pesquisa sobre os originais antigos. Original hebraico, você tem pouca coisa. Mas na parte da tradução que foi feita para o grego, você tem mais coisas. Certo. E lá no grego, está diferente do latino. Então tem lugar no latino que está falando, pelo contexto que a Amadinha levantou a bola, está falando, por exemplo, do adversário. Entendi. Diabo. Tá certo? Uhum. Mas a palavra ali, na Bíblia protestante, na Bíblia católica e na Vulgata, está Ra-Satã, Satanás. Tá certo? Sim. Só que você recorrendo ao grego, você vê que lá não está Ra-Satã nem Satanás. Lá está diabo. Sim. Mas em algumas vezes também há essa troca do diabo por Satanás na própria Bíblia para confundir. Mas hoje é ferramenta de entendimento. É verdade. Para quem assistiu a Bíblia bíblica sabe do que eu estou falando. Você vai ter duas possibilidades de chegar à mesma conclusão. Primeira, conhecendo vamos dizer, a estrutura do que foi dito através do contexto. Sim. E aí você já percebe que não pode ser uma coisa, tem que ser outra. Ou não pode ser outra coisa, tem que ser essa aqui. Tá certo? Agora, você vai poder também investigar por você próprio, procurando palavras no grego. Ou, se possível, melhor ainda, no hebraico. Ou, se possível, no hebraico paleo-hebraico, chamado popularmente hebraico arcaico. Sim. Mas, de qualquer forma, só pelo contexto, você já vai ver se estão sendo ditas palavras a respeito de Ra-Satã, o ser maligno, o diabo, que nós conhecemos, aquele de chifre, sei lá como é. Ou então apenas uma palavra, que significa adversário. Prontos para começar? Nós também estamos. Então prepare aí uns briochezinhos com chá para você assistindo o DVD, enquanto você vai comendo chazinho e degludindo também as informações aqui. Tá certo, amada? Tá certo. Amada, você tem o zorro, Sim. você tem a raposa, você tem o cavaleiro mascarado. Sim. A raposa é o zorro, o cavaleiro mascarado é o zorro. Mas isso é uma fábula. Certo. Entende, amada? É igual você falar o Tarzan, olha, o homem macaco, olha, o filho das selvas, né? Então você tem nomes ou títulos que dizem respeito à mesma pessoa. Tá. E já que isso é muito constante na nossa cabeça, amada, de você ter diversos títulos para o mesmo ser, isso, por estar muito associado à questão de conhecimento nosso humano e de vivência do dia a dia, foi fácil para eles também misturar as cartas e dizer para a gente que Ra-Satã, o diabo e Lúcifer É tudo a mesma coisa. é tudo a mesma coisa. E aí, para esse Ra-Satã, que é Lúcifer e que é o diabo, dão diversos nomes. É troço ruim, coisa ruim, Sim. o cão, é o capeta, é o capiroto, e aí Aí vai. é 1000 nomes aí para um mesmo ser. É. Agora vamos lá, vamos começar a esmiuçar, amada. A confusão está baseada principalmente em uma variável que surgiu e que denota o próprio Ra-Satã. A palavra é adversário, oposto, o que se opõe. Entende? Sim. Então, esta palavra oposto, ou adversário, ou inimigo, é uma palavra que é um substantivo, que não é próprio, não é título também. Entende? É só uma palavra. Então, por exemplo, amada, quando Davi tinha pela frente os, vamos dizer, filisteus, ele tinha os diabos pela frente. A palavra, se fosse escrever, não na época, porque na época não existia essa palavra diabo. Sim. Ela é nova, Certo. ela é do Vaticano,
de Roma para cá, do latim para cá. Sim. Mas vamos dizer que se existisse essa palavra, poderia-se dizer que Davi estava enfrentando os diabos. Entende? Ou diabo no singular, que significava inimigos. Inimigo. Ou inimigo. O inimigo pode ser uma pessoa, pode ser um exército, pode ser uma legião de gente, mas é o inimigo. Por exemplo, na guerra, olha, o inimigo vem pela direita. Estão vindo várias pessoas. Mas é uma palavra comum dizer o inimigo no singular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, diabo não é um ser. Diabo é uma palavra utilizada muito na Bíblia, de aspecto latino, que significa adversário, opositor, coisas desse tipo. Quando a pessoa está numa partida de damas ou de baralho, do lado de lá tem um diabo, um opositor. Quando a pessoa está jogando tênis, ela está jogando com um adversário, um opositor. Até mesmo o Corinthians, quando entra no gramado e vai disputar com o Flamengo, um grande clássico brasileiro, um é diabo do outro. Sim. Se for traduzir para o latim, porque essa é a palavra, diabolos. Certo. É a palavra adversário. Então, quando se fala diabo, pode-se estar referindo a Satã. Porque ele é o nosso adversário, não do Criador. Ele realmente é o opositor A nós. a nós. Ou seja, Satã também significa opositor e adversário. Satã é o nome dado a uma criatura. Que é chamado também de diabo, ou de opositor. Entendi. Mas não só ele é chamado de opositor. Qualquer um que se opõe é chamado de diabo, opositor. Sim, sim. O que é bom entender até agora, amado, e você tem que perguntar o máximo possível, porque uma pergunta sua, às vezes, pode significar resposta para dezenas e centenas de pessoas. A questão aqui é a seguinte, amada, presta bem atenção. Nós estamos vendo 3 personagens. Satã, Lúcifer e Diabo. Sim. Porque na mente das pessoas estão 3 personagens. Correto. Mas nós já estamos iniciando aqui, dizendo para você e afirmando categoricamente que um desses 3 não é pessoa. Um desses 3 é uma palavra. Por exemplo, amado, a pessoa não está vendo, mas aqui atrás tem um pano verde. Tá certo? Agora a pessoa está vendo o pano verde que eu tirei o efeito. Sim. Bota o efeito de novo. Aqui atrás tem um pano verde. Certo. Se eu chamar alguém de verde, eu estou dando um título a essa pessoa, mas não que ela seja verde. Por quê? Porque eu estou, na verdade, botando um apelido na pessoa. Ô verde, vem cá. Ou então o amarelo, que é chinês. O amarelo, vem cá, o japonês, essas coisas, né? Então, quer dizer, existe um título dado que pode querer dizer um nome, mas que também não pode não ser um nome. Por exemplo, Oliveira. Eu não estou chamando a pessoa de árvore. Não. É que o nome dela é Oliveira. Oliveira, vem cá. Sim. Entende? Então, diabo não é nome de ninguém. Diabo é uma palavra, adversário. Por exemplo, amado, um contrário de adversário, parceiro. Sim. Tá certo? Que não é adversário, é teu parceiro. É o parceiro, vem cá. Não é o nome da pessoa que é parceiro. O nome dela pode ser Alberto, Tereza, Marisa. Claro. Mas você chamou de parceiro porque ela é uma aliada sua. Aliado. Entende? Sim. Então, o diabo, adversário, às vezes, aliás, Satã, ou adversário nosso, às vezes é chamado de diabo. Adversário. Certo. Mas não só ele. Qualquer coisa que é um opositor naquele momento pode ser chamado de diabo. É que isso não é normal. A gente não tem essa cultura de falar, ô diabo, você é meu... Você vai jogar uma partida comigo, vem cá, me abraça aqui. A gente costuma dizer, hoje você é meu adversário, né? Alguma coisa assim, né? Por exemplo, meu adversário político. É o meu diabo político. A palavra é essa, cara. Compreendi. Isso é uma palavra. Só que as pessoas não é usual falar isso. Não é. Então, como não é usual, sou estranho. Não é usual porque na cabeça vem o ser Satanás. Satanás. Entendi. Então, só para resumir e fechar a questão do primeiro. Tá. Dos 3 que não são os 3 pessoas. Um não é pessoa. Um é uma palavra. É uma palavra chamada adversário, que hoje nós não usamos esse sinônimo. Você poderia usar sinônimo. Falar assim, ô meu grande amigo. Vou falar quem? A tua amiga Cris. Né? Ô Cris, ô Desconochuta, você que é minha grande amiga, vamos jogar uma partida de dominó, eu quero você hoje como minha adversária. Seria normal dizer... Ô minha diaba. Ô Cris, minha grande amiga, hoje você vai ser minha diaba. É, minha adversária no dominó. Sim, entendi. Vocês nem jogam dominó, tô dando um exemplo. Sim. Então, amada, mas como isso não é usual, não é um termo usual no dia a dia, soa estranho chamar a pessoa de diabo, mesmo que seja por um momento. Mas diabo é só uma palavra. Diabo não é o Satã.
Embora o Hassatan seja diabo da gente. Adversário nosso. Da gente. Fechou com o diabo? Fechou. Você que está assistindo agora, as minhas palavras aqui do Rubens não é que eu sou o dono da verdade, enviado pelo Criador, ungido pelo Espírito Santo. Não tem nada dessas histórias que o protestantismo fala. É apenas alguém que tem conhecimento de muitas coisas, como você sabe, falando para você que busca conhecimento. Então, é um ponto passivo de análise. O que eu falei aqui fica como análise para você, analisa, para ver se é verdade ou não. Né, é verdade. Igual no caso que eu ia comentar da Bíblia bíblica, né? Uhum. Aí a gente consegue, mesmo dentro da Bíblia, separar a escritura. Exato. Não é verdade? Então, quem sabe, com a análise desse vídeo, o senhor consegue também separar quando é dito diabo como adversário, opositor, quando é dito Satanás como ser inimigo nosso, opositor nosso, e Lúcifer também, que não é nenhum desses dois. Exatamente. Agora, você vai ter como ler a escritura com a Bíblia bíblica, sabendo o que é Bíblia e o que é escritura, tirando a Bíblia e lendo a escritura, a ferramenta de entendimento, e agora com o diabo, que é esse DVD, o adversário, tá certo? Você vai poder também saber no contexto o que é que está falando a respeito de Hassatan ou o que não está falando de Hassatan. Isso. E aí você, pasme, a maioria das vezes que fala de diabo vai estar falando de quem, amada? Do sistema religioso. Que tristeza. É triste, mas é verdade. Vamos continuar. Já falamos do diabo, vamos para Hassatan, falar de Hassatan no próximo segmento. Amadinha, quanto a diabo, palavra significa adversário, opositor, inimigo. Mais alguma questão a colocar? Não. Não, né? Não. Então agora vamos saber sobre Hassatan. Amada, de ponta a ponta na escritura, nós vemos nas entrelinhas, na maioria das vezes por inferência, mas até por referência, na escritura sendo citado que o Criador criou o grande adversário, Hassatan. O grande porque ele é um terrível inimigo. Certo. É grande que eu estou enaltecendo e elogiando. Então, nós temos diversas vezes na escritura falando sobre ele. Na velha aliança e na nova. Eu pergunto a você, amada. Na velha aliança, nós temos a palavra traduzida como diabolos, que é o diabo? Não. Não. Quando você tinha a velha aliança, você tinha direto do hebraico. Não havia passado pela Vulgata ainda. Por isso não tem diabo lá. Mas eu volto a dizer, a mesma palavra do hebraico, que foi traduzida para o grego, e que diz respeito a inimigo, inimigos de Israel, era a palavra que poderia ter sido traduzida por diabo. Por diabo. Quando foi feita a Vulgata latina. Sim. Entendeu ou não? Entendi. Quando você vê, por exemplo, o Davi orando para o Criador, sei lá para quem, aí eu não vou arriscar, matar os inimigos dele. Mate meus inimigos, naquele salmo que nós vimos o pastor lendo. Ele não leu até, só leu. Sim. Esse pedacinho não leu. Então, mate quem? Meus diabos, meus inimigos. Mas não está ali na Bíblia diabo. Primeiro que eles querem que a gente pense que diabo é Hassatan o tempo todo. O tempo todo. Para tirar deles isso é fato, isso é fato. Segundo, que eles pegaram desses escritos originais da Septuaginta. E já estava traduzido do hebraico para o grego e mantiveram lá outra palavra no latim e não a palavra diabo. Não mudaram para a palavra diabo, mantiveram outras palavras no latim. Mas quando você pega a palavra do latim, quer dizer diabo, e vai para o grego, é a mesma palavra que Davi está falando dos seus inimigos, por exemplo. Sim. Porque diabo definitivamente é inimigo. Só falei isso para falar de Hassatan. Então o que nós temos, amada, é diabo com outra palavra da época sendo dito na velha aliança, sempre com referência a humanos. Nunca, em lugar nenhum, tem uma referência de diabo como
um ser. Entendi. Um anjo caído, vamos dizer assim, o quê? Um ser do mal. Sim. Nunca. Lá sempre, na velha aliança, quando você vê diabo, ou a palavra que lá não foi traduzida no latim como diabolos, referindo-se a seres humanos. Você está entendendo até aí? Sim. E quando vemos lá Rassatã, está lá mesmo, é o Rassatã mesmo, que é Satanás hoje. Quando fala Rassatã, amada, porque no hebraico é Rassatã. Aí virou Satanás, Satã. Mas é Rassatã, o original na origem. É o nome dele. Dele. Então, esse ser, Rassatã, foi um ser que a Escritura sempre narra o tempo todo que foi feito ou criado pelo Criador. Agora vem uma coisa interessante, amada. Preste bem atenção, minha rica. Bem interessante essa. Eu desafio qualquer pastor teólogo, qualquer professor de teologia, a me mostrar na velha aliança, sendo dito de Rassatã como inimigo do Criador. Entende ou não? Entendi. Essa ideia de que Rassatã é inimigo do Criador. Eu quero que me mostre da velha aliança. Não tem. Não tem. E detalhe, amada. O povo antigo que viveu naquela época, aquele povo que seguiu Moisés, aquele povo que entrou na Terra Prometida, aquele povo todo de Israel que tinha ido para o Egito e saiu, aquele povo tinha consciência de que o inimigo, chamado Rassatã, é um ser criado pelo Criador. E não um adversário do Criador. Agora, quando eles foram para a Babilônia, você sabe que na Babilônia foi contaminação de todo jeito. Foi. Eles estiveram junto com os sumérios, com os persas, com o pessoal que hoje é o Iraque. Sim. Terra somente de paganismo na época. Dali espalhou o paganismo para a Grécia, para Roma e para cá, para o hemisfério sul. Sim. Então, quando eles tiveram esse contato, tanto que Jeremias denunciou que a pena dos escribas trabalham falsamente, e aquela coisa toda, amada, aí eles trouxeram um tipo de fermento ou tempero das religiões sumérias, chamado zoroastrismo. Tem aí os zaratustas, até Elvis fez negócio de zaratustas, sabia? Zaratustas, que é um cara que viveu lá na Suméria, e dele, ele sugeriu o zoroastrianismo, que eu já não sei mais. Zoroastrismo. Uma palavra dessa aí. E o que ocorreu? De lá para cá veio essa imagem que está aí até hoje de que existem dois deuses. O Deus do bem contra o Deus do mal. Entende? Entendi. Esse Deus do bem contra o Deus do mal não existia na mente das pessoas de Israel, vamos dizer assim, de hebreus, até a ida para o Egito. Eles tinham a convicção que a gente tem hoje, de que o Criador criou o diabo mesmo, o Rassatã. Olha eu falando diabo, o adversário, o adversário. A gente fica contaminado. Então, que o Criador criou Rassatã, aqueles povos antes da ida para a Babilônia tinham consciência. Sim. Mas depois da contaminação com o zoroastrismo, Zoroastrismo, essa palavra aí. Então o que aconteceu? A partir daí veio essa mentalidade que nunca mais saiu. De que o Criador tem um inimigo à altura dele, que fica brigando. Sim. Ele como inimigo, uma briga constante. Uma briga que não termina nunca. Não. O Criador não tem de maneira nenhuma inimigo à altura dele. É assim que o pessoal acreditava antes de ir para a Babilônia. E é assim que os remanescentes acreditam hoje. Porque é assim que a Escritura fala de ponta a ponta. Não vamos repetir aqui os textos, porque nós já demos inúmeras vezes textos aqui de Isaías e um monte de textos. Né, amado? Em outros DVDs que você pode assistir. Mas o certo é esse. Olha, Rassatã não é uma palavra. Rassatã é um ser. Minha amadinha, Elaine, é uma palavra que nomeia esse ser. Certo. Mas minha amadinha é um ser. Certo. Ela é minha parceira, contrário de diabo, de adversário. Minha parceira como eu sou dela. Então quer dizer, a minha amadinha é um ser, chamado Elaine. Então Rassatã é um ser, que não é humano, mas é chamado Rassatã. Agora, pode ser chamado também de diabo, ou seja, adversário, porque ele é nosso adversário. Ele pode ser não do Criador. Adversário nosso, exatamente. Fechou quanto a Rassatã? Muito mais sobre Rassatã tem outros DVDs que você pode assistir. Vamos seguindo em frente.
sempre que nós falamos inimigo, nós sabemos definir se está falando de A, B, C ou D. Mas no processo religioso, toda vez, amada, que fala de inimigo, está falando de Ra-Satã. É verdade. Então, isso é algo estranho. E isso leva as pessoas a muitos equívocos. E eu digo isso, amada. Olha, raríssimas vezes, que está sendo dito sobre adversário ou diabo no Novo Testamento, pouquíssimas vezes se refere a Ra-Satã. A maioria das vezes é só a palavra adversário mesmo. E aí, pasme, na maioria das vezes está falando do sistema religioso. Amada, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Qual será esse diabo, hein? Qual será esse adversário? Vamos aguardar e você já está vendo que o negócio está ficando bom. Calma. Tira o pé do acelerador. Vamos devagar. Primeiro, nós falamos do diabo. Sim. Depois, Ra-Satã. E agora vamos falar de Vênus. Mas mudou o assunto? A gente estava falando de coisas aqui da Bíblia. De seres malignos? Agora vamos falar de quê? De astro estelar? Vamos falar de astronomia? Astronomia. Por quê? Porque, na verdade, o planeta Vênus é Lúcifer, o portador da luz. Mas Lúcifer tem algo a ver com o diabo adversário? Nada. Lúcifer tem algo a ver com Ra-Satã? Muito menos ainda, pelo contrário. Lúcifer é portador da luz e é um título que os reis antigos tomavam para si. Eles diziam, eu sou aquela luz que vocês veem de manhã cedo, em certa época do ano. Planeta Vênus. Eles não sabiam que era um planeta que era Vênus, via a luz lá no alto. Então, de manhã cedo vinha o portador da luz. Tá certo? Que era o planeta Vênus. E eles diziam, eu sou aquela luz lá, ó, sou eu. Os reis antigos lá, o rei de Tiro, os reis da Babilônia, os reis antigos do Egito, amada, eles diziam que eram Vênus, enquanto o Nimrod era o Deus Sol. Que eles divinizavam também o Deus Sol. Mas o Deus Sol era Nimrod, figura mitológica para eles. Nimrod existiu? Existiu, um homem. Mas a partir do momento que ele foi considerado o Deus Sol, aquele Sol que está lá em cima, já é um mito. E essa figura mitológica não poderia ser jogada para baixo, porque norteava os reinos, os impérios, as leis, norteava tudo aquilo que Semiramis começou. Foi ela que começou com essa história. Então, nenhum rei na Terra poderia se dizer que ele era o Sol, o Nimrod. Então ele se dizia o quê? Vênus. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, meu amado, é só pesquisar. Parece uma coisa do Arco da Velha, parece uma história fabulosa que eu estou inventando. Mas é a coisa mais elementar de tudo. Basta uma simples pesquisada hoje na internet e você vai ver isso. É verdade. Então, quando você vê alusões a Vênus, Jerônimo, o homem da Vulgata, colocou como portador da luz. Agora, esse portador da luz, que é Vênus, é também conhecido como a brilhante estrela da manhã. Tá certo? Tá certo. E esse título de a brilhante estrela da manhã foi defendido por alguém, dizendo que ele é essa estrela, o portador da luz. Porque ele é o portador da luz, de verdade. Quem foi que defendeu? O Salvador. O Salvador. E também Pedro falou dele assim. Ele se colocou como Vênus, né? Como Vênus. É verdade. Entende? Como a brilhante estrela da manhã, isso em vida. Porque em vida ele se fez menor. Claro. Então, se o Criador, vamos dizer, o Criador não é o Sol. O Criador é tudo. Verdade. Né? Claro. Mas na mentalidade religiosa diz que o Sol é o Criador, o céu é o autor da vida, o Sol é tudo. Né? Mas o Salvador, ele se coloca como Vênus, neste aspecto, da brilhante estrela da manhã. Tá certo. Ou Lúcifer. Existem traduções de Bíblias antigas, como por exemplo de Figueiredo, Manuel Figueiredo, uma Bíblia em tradução em português que lá está claro, escrito Lúcifer, no lugar de estrela da manhã. Em algumas passagens, como segunda carta de Pedro e Apocalipse. Então vamos lá, amada, só para acabar esse mafuá, para que a pessoa agora tenha a mente clara para entender o que está na Escritura e perceber o que eles queriam ocultar, porque tudo isso tem uma razão. Ah, sim, com certeza. O motivo deles você já sabe qual é. Ocultar eles, esconder eles.
Então, para eles ficarem resguardados, tudo de ruim é o diabo, e o diabo é Ra-Satã. Tudo é culpa dele. Tudo é culpa de Ra-Satã, sendo que a palavra é adversário ou inimigo, que nem sempre está se referindo a Ra-Satã. Por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada aqui, por exemplo, eu vou falar, foi nada não, foi o diabo. Ou foi Satanás. Satanás que me usou. Não tem nada a ver, foi eu mesmo que fiz. Eu que fiz. Então, Ra-Satã está lá na dele. Ra-Satã é igual a mamãe da Elaine ensinou para ela desde criancinha. Não mexe com ele, deixa ele para lá. Ele não está falando o seu nome nem mexendo contigo. Então, por que está mexendo com ele? Esqueça ele para lá. Né, amado? Resistir a ele. Exato. Estando sujeito ao Criador, e ele fugirá de vós. Agora, é claro, se a pessoa não está sujeita ao Criador, né, desobedecê-lo nas coisas que ele deixou escrito para nós, aí sim o Ra-Satã, né? E essa é uma daquelas passagens, amado, que nós vamos chegar lá ainda, Entendi. Né? Que está diabo ali, mas ali no original, Ra-Satã. Entende? Agora, ali colocou como se fosse uma conotação de inimigo, referindo-se a Ra-Satã. Mas realmente é Ra-Satã no texto. E você pode pesquisar hoje que você tem aí bastante dicionários na internet da língua grega antiga, chamado koiné, aquela coisa toda. E até hebreu também, hebraico, né? Pode pesquisar. Pode. Bom, vamos lá, meu amado. Já fechando então esse primeiro momento do DVD, amada, é a questão envolvendo 3. Diabo, uma palavra, não é um ser. Ela significa opositor, inimigo, adversário. Ra-Satã, um ser criado pelo Criador, para que nós tenhamos opção de escolha do bem ou do mal. Seguir a ele ou seguir o lado bom da coisa. Correto. E sobrou Lúcifer, que aí é um título apenas, referindo-se à brilhante estrela da manhã, referindo-se ao planeta Vênus. Não é um ser. Não é um ser. Entende? É só um título que o Salvador fala desse título como ele também. Do jeito que os reis usaram esse, né? Impropriamente. Impropriamente, o Salvador usa propriamente. Propriamente. É verdade. Para dizer que ele é Lúcifer. Por isso que os protestantes ficam malucos com a mamãe. A mamãe deixa o protestante maluco. Porque tem hora que vê a mamãe no culto deles lá católico, que é missa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Falando referência a Lúcifer, não sei o que. Eles cantam Lúcifer e eles lá. cantam Lúcifer se referindo ao Cristo, vai. Ao Cristo. Para eles é o Cristo. Mas não ao diabo. Não ao diabo. Aí os protestantes vê os católicos cantando música para Lúcifer e fica maluco. Faz, adora o diabo, adora o diabo. O diabo não sabe o que é. Mas não sabe o chefe deles. Não sabe que a mãe deles está certa. E ela está certa. Não em adorar o Cristo. Não. Ou a Jesus. Mas fazer referências a Lúcifer como se fosse... O Salvador. Supostamente ao Salvador. Supostamente ao Salvador, sim. Tá certo? Tá certo. Pelo menos está numa direção. Tá. Está na direção assim, focado para cá. Não estou dizendo que eles estão certo ou errado, mas estão nessa direção. Agora, o protestante é tão cego, é filho da prostituta, mas é tão doido que ele vê o contrário. Os católicos estão adorando o diabo. Saiu do erro. Que não é o diabo, é Ra-Satã. Saiu do erro e ainda continua, inventa um erro pior ainda. Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum. Amadinha. Sobre essas 3 questões, amada. Sim. Diabo é uma palavra. Chamado inimigo, adversário, opositor e outras parecidas, né? Porque é um sinônimo. Ra-Satã é um ser que existe. Tá certo? Tá certo. E Lúcifer é um título. Que é o título atribuído a Vênus. Perfeito. Nós não vamos passear na Bíblia. Passear na Bíblia é o seguinte: o pastor, o preletor, o pregador, ele vai escolher um tema e fazer um sermão temático. Sim. Agora, o tema que ele escolheu é o que ele elaborou. E ele vai pegar na Bíblia, em várias partes, um pedacinho aqui, outro ali, para poder compor a história dele que ele quer contar. Sim. Nós mostramos para o povo isso, para as pessoas sabem disso. Eu não estou aqui fazendo um sermão temático.
E agora eu vou citar várias passagens da Bíblia para te convencer dessa verdade. Eu apenas vou mostrar na Escritura para as pessoas que uma certa palavra, ela está relacionada na velha aliança, não a Hasatã, hora nenhuma. Mas é a mesma palavra. Mesma palavra em latim? Não. Em latim a palavra é diabolos, que virou diabo. Certo. É a mesma palavra no grego, vamos dizer assim. Tá certo? Tá certo. Da tradução da Septuaginta, que vai aparecer aqui para você. Essa palavra aqui, ó. Eu não saberia dizer para você como escreve essa palavra, falando ela. Uhum. Mas escrita você está vendo aí. Esta palavra, que não é latina, tem o significado de, em latim, diabo. Adversário. Certo. E ela aparece algumas vezes na Escritura. Até mesmo com relação a anjos do bem. Até mesmo anjo celestial aparece como diabo. Porque não é o ser Hasatã. Não é, é o adversário. É adversário. Entendi. Mas vamos ver. Agora, enquanto isso, eu peguei aqui 4 ou 5 exemplos de passagem para a gente ver onde aparece a palavra que deveria ser diabo mas se a velha aliança fosse traduzida depois do latim. Do latim. Não, primeiro foi o grego, depois foi o latim. Uhum. Certamente, se fosse depois do latim, poderiam ter colocado o diabo, mas mesmo assim, eu particularmente acho que não colocariam para esconder que diabo é só uma palavra. Para que todo mundo, ao ver falar em diabo, principalmente quando se refere ao sistema religioso, achar que está falando de Hasatã. De Hasatã. Entendeu, né? Compreendi. Claro. Então, vamos ver então algumas passagens da velha aliança, onde aparece a figura do diabo, que não é Hasatã. Vamos lá. 1 Reis, né? É. E Deus lhe levantou um adversário, Rezon, filho de Eliadá. E ele foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. O Criador levantou contra Salomão o rei da Goétia, o rei da vamos dizer assim, do satanismo, né? É. O rei de ser das bruxarias, de ser um aliado de Hasatã, que é a criatura. Sim. Levantou contra ele um diabo. Um diabo. Olha lá de novo, no comecinho. E Deus lhe levantou um adversário. Né? Viu? Tá assim na Bíblia. A minha amadinha tá lendo a Bíblia, por isso que ela leu Deus. Lá tá assim. Então Deus levantou um diabo. É a mesma palavra. Essa palavra que tá aparecendo aqui, ó. Ainda diz ali, Rezon, filho de Eliadã. E Rezon, filho de Eliadã, era Hasatã? Não. Beleza, vamos para outra, amada. Eu peguei poucos exemplos aqui. Sim. Mas tem muitos. Vamos lá. 1 Reis ainda. E o Senhor despertou contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomita. Esse Haddad é aquele que o Criador mais uma vez salvou quando bebê, quando Davi matou os pais dele, botou lá no Egito. Mais uma vez o Egito acolhendo as pessoas. É verdade. E agora esse Haddad vem como o diabo de Salomão. Como o diabo de Salomão. Entende? Como adversário. Aí eu pergunto, amado, olha como esse processo religioso protestante é louco. Rapaz, se Salomão era maior aliado de Hasatã, como poderia o diabo ser inimigo dele sendo Hasatã? É. Ele foi o maior aliado. Sim. Ele foi o maior aliado de Hasatã. A Goétia que está aí, o Aleister Crowley, toda essa questão envolvendo o satanismo tem como pai Salomão. A maçonaria tem como mestre Salomão. Não é verdade? É isso mesmo. Então Salomão era assim com Hasatã. Mas agora, misteriosamente, o Criador levantou um diabo contra ele. Quem é o diabo? É o inimigo do Hasatã? É parceiro do... A gente não sei, é loucura, cara. Na mentalidade protestante. Claro. Mas simplificando e você entendendo agora o normal, o diabo é adversário. É o adversário. Agora, na sombra, amada, existem diabos adversários que são sombras. Sim. Das coisas futuras de hoje, dos inimigos de hoje. Ou até mesmo de Hasatã, que é inimigo das nossas almas. Também. Tá certo? Tá certo. Não estamos falando aqui de sombras. Hoje não é sobre sombra. Porque senão a pessoa com a mente fica perturbada. É, realmente embora. Aí confunde tudo. Então, na sombra é um significado. Agora, a palavra em si conota outra coisa. Nós estamos falando hoje disso. Tá certo. Entende? Entendi. Por exemplo, vamos dizer, o rei Irão é sombra do inimigo das coisas do Criador hoje. Pode-se dizer, o rei Irão é sombra do inimigo, do diabo religioso. Ele é o religioso, sombra
Israel sendo o povo de Deus hoje na sombra. Tá certo? E Irão sendo inimigo deles, é o processo religioso de hoje, inimigo do povo verdadeiro do Criador, que também está movido por Ra-Satã. Por Ra-Satã. Então, sombra. É sombra. Só dei essa palhinha para a gente não confundir. Agora, o que estamos vendo ali é palavra. A palavra diabo. Esta palavra aqui, ó, em grego. Eu não saberia falar isso aqui em grego. Está escrito aí, ó. Vamos lá. Tá. Em Reis ainda, né? Salomão escreve a Irã. Ao rei Irão. Chama Irã aí, mas é o Irão. É a mesma coisa. Tá certo. Não há nem adversário, nem calamidade alguma. Quando ele escreveu para o rei Irão, convencendo Irão, ajudou ele a fazer o templo. Aí ele disse, pode vir que aqui não tem inimigo. O adversário era o próprio Irão, ele estava em paz. Salomão fez um acordo com ele de dar muito dinheiro para ele, riqueza, ainda campos de oliva, né, de azeite, e mais 20 cidades com seus habitantes, escravos e tudo. Então o cara não vai brigar. Ele vai lá tomar tudo de Israel. Para que esse Salomão está dando tudo para ele? Mão beijada. Dando o povo, dando os filhos, dando o pai, dando os velhos para ir matar, dando as filhas para se prostituir, dando o jovem para ir para a guerra, dando tudo. 20 cidades com seus habitantes Salomão deu para esse homem. Então, aí Salomão diz para ele, você que é meu inimigo, não tem mais inimigo, não tem mais diabo, vem para cá que não tem mais diabo nenhum por aqui. Tá tudo tranquilo, não tem adversário nenhum. Mais uma vez aí a figura do diabo como a palavra, adversário, palavra, não Ra-Satã. Esquece o ser, por enquanto. Não é o ser. O ser não aparece aí, é o que eu estou falando. O ser Ra-Satã aparece na velha aliança? Aparece. Mas uma denotação de diabo como ele aparece? Não. Porque a palavra lá não foi usada na tradução da Vulgata como diabo. Mas usada outra palavra, que neste caso você pode ver aí, tá aí, adversário. Tá certo. Tá certo, amada? Então o diabo não aparece. Vamos lá, aparece Ra-Satã, você viu lá em Jó, nós vamos ver ainda Ra-Satã por aí. Vamos lá mais uma, amada. 2 Samuel. Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Viu? O que tenho com vocês, os filhos de Zerua, para que hoje vocês sejam diabos? Só que ali está adversário. Adversário. Entende? Entendi. Por que não está diabo ali? Porque nesse caso da velha aliança, esses fatos históricos, o processo religioso não tem interesse de que você ache que é Ra-Satã. Mas no Novo Testamento, misteriosamente aparece diabo para todo lado. É verdade. Vamos lá. Em Samuel ainda, né? Vamos chegar lá ainda, vamos lá. Porém, os principais dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os principais dos filisteus, faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Viu? Davi querendo se chegar aos filisteus. Davi era tão canalha, cara, que teve vezes que ele entrou no meio dos filisteus e matou um monte de irmãos dele. Isso o protestantismo esconde, mas está na escritura. E aí é neste momento que os caras fizeram um conselho para ver se Davi ia ou não. Peraí, vamos deixar Davi do nosso lado, batalhando a favor da gente contra os irmãos dele? E na hora H, se ele cismar e cortar nossas cabeças para dar ao senhor dele? O senhor dele é o Criador, amada? Não. O senhor dele é Baal, meu amado. Por isso é que ele permitiu que sacrificasse os filhos de Saul a Baal. Aí fica mais uma prova de que Baal, né, amada? Sim. É o senhor de Davi, sempre foi. Mais uma prova aí, nesse texto aí, Nós estamos pegando o texto para mostrar que ele tem adversário, que é diabo. Mas dá para perceber também essa questão, olha lá. Sim. Embaixo, olha lá. Porventura, não seria com as cabeças desses homens que ele estaria agradando o seu senhor lá? Seu senhor ali é o seu Deus, É verdade. Vamos lá então, vamos em frente agora. Agora, amada, aquela que eu falei, em que se essa história que eles contam que toda vez diabo é Ra-Satã, como poderia se aplicar agora nesse texto? E essa palavra do grego que você está vendo aí, é a mesma palavra de diabo do Novo Testamento. Só que lá, na velha aliança, não fala diabo, fala adversário, fala inimigo. Mas dessa vez, essa coisa de adversário está sendo colocada em relação a um anjo do bem, um anjo do Criador, um mensageiro. Olha aí, amada. Sim. Em Números, né? E o anjo do Senhor, como está aqui na Bíblia... O anjo do Criador aí está Senhor, né, amada? Isso. E o anjo do Criador pôs-se a caminho para um adversário contra ele. Olha.
Eis que eu saí para ser teu adversário. E essa passagem é aquela do Balaão. É conhecida. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo a pedido do Abimeleque, e ensinou o povo, né, a pecar. Tá certo. Abimeleque, como vencer, figura do protestantismo, que tem usado tudo quanto é meio, né, para levar o povo a dizer é gospel, pode fazer. Sim. Tá certo? Tudo que é gospel pode fazer. Foi o jeitinho que Balaão, Deus na sombra. Qualquer dia nós falamos sobre isso aqui. Sim. Tá certo, amada? Essa passagem de Balaão tem muito a ver com o processo religioso. O que tá aí hoje? Balaão era um bruxo disfarçado de profeta. Igualzinho hoje tá aí, um monte de bruxo adivinhando, tirando o troço aqui do umbigo das pessoas de mentira. Inventava um monte de coisa, um monte de falcatrua. Sombra mesmo. É sombra. E Balaão ensinou como pecar e o povo pecou. Tá certo. Sombra, exato. Mas não vem ao caso aqui, é porque a cabeça está cheia de informações, tu passa por uma vereda, tu olha a esquina e vê lá do outro lado um armazém e você já aponta. É o nosso caso. Então nós vimos essa questão envolvendo a sombra de Balaão, mas o texto aqui é esse. O anjo se colocou como adversário. Como adversário. A palavra é a mesma. O anjo se colocou como diabo. Porque diabo não é exatamente Ra-Satã. Não é a criatura que não o é a Criador criatura. criou. Não. Por isso que é muito bom a gente descontaminar a nossa cabeça. Se eu estou contaminado, inclusive aqui fazendo esse DVD, você já viu eu falar diabo e me corrigindo, falando, não, é Ra-Satã que eu estou contaminado. Não viu agora há pouco? Então é muito bom a gente descontaminar a cabeça pelo exercício da repetição do certo. Ou seja, procurar a partir de agora chamar o inimigo de nossas almas, que não é inimigo do Criador, a criatura que ele fez também, o diabo, chamar de Ra-Satã. Porque ele não é o diabo, ele é Ra-Satã. Diabo é só uma palavra que significa adversário. Agora, se a gente quiser se referir a adversário como quem está aí, que é contra as coisas do Criador, pode sim dizer diabo. É. Né? Mas... Amada, imagine a justiça ou a polícia prender uma quadrilha inteira de bandidos, mas misteriosamente deixar de fora o chefe. É mesmo. Por que será, hein? Mas o Deus dos protestantes, esse Deus que eu chamo de vagabundo, fez isso. Fez isso. Vamos ver? Ô, minha amadinha, imagina, minha amadinha, o Criador, ele é onisciente, ele é todo-poderoso. Sim. Ele não é igual eu, você, ou uma instituição humana. Não. Tá certo? Tá certo. Ele é muito mais perfeito. Imagina, amado, amadinha e amados, que existe uma quadrilha muito perigosa. Essa quadrilha anda assaltando as pessoas, matando criança, batendo em velho, queimando índio na praça, fazendo coisas terríveis. E que agora o delegado consegue detectar a quadrilha. E agora o juiz autoriza a prisão da quadrilha. Mas, misteriosamente, o chefe está solto. Podemos dizer, então, que este é um delegado correto? Que essa justiça é certa? Não. Mas se fosse o Criador no lugar disso, amada, ele deixaria solto o chefe? Não. Mas, misteriosamente, o sistema religioso empurra a goela dentro de nós de que ele está solto, Ra-Satã. Está fazendo arte por aí. Agora eu pergunto, Ra-Satã está solto ou está preso? Está solto. Mas espera aí, ele não é um anjo caído? Se ele é um anjo caído, ele deveria estar preso? Deveria. Então é uma prova inequívoca, eu estou aqui abrindo um parênteses aqui no DVD. No DVD, sim. Para dizer para você que Ra-Satã sempre foi Ra-Satã. Tá certo? Vamos ler, amadinha. Pode ler, por favor. É a segunda carta de Pedro. De Pedro. Porque o Criador não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mas o Criador não poupou os anjos que pecaram, menos Lúcifer. E Lúcifer. Não, Lúcifer não, Rubem. Não, amadinha. Aí já me... amadinha, por quê? Porque eles estão tão contaminados que eles falam que é Lúcifer e que Lúcifer caiu do céu. Mas o Criador, não o Criador, o Deus deles, sim. O Zeus, o Deus, o El, tá certo? Esse Deus que eu chamo de vagabundo, esse aí deixou o bandidão de fora. Deixou. Ele não poupou os anjos caídos. Mas o Lúcifer, olha aí,
bagunça que esses caras fazem. E segundo a visão protestante, os anjos caídos e Lúcifer, como se falou agora, sendo Satanás, e Satanás sendo um anjo caído, como ele sempre fala aos quatro ventos que Satanás é um anjo caído, como é que ele está solto e não está ali preso? Não está preso ali também. Né? Então, é mais uma para você tirar de vez essa questão de protestantismo da sua cabeça. Porque eles só ensinam equívocos, só ensinam paradoxos, só ensinam mentiras. As coisas que eles pregam, que o processo não é o irmão que está aí hoje pregando, o Alberto, a Lúcia, o Luiz Carlos, não é o pastor tal, ABC. Isso veio lá de Constantino, Lutero, Zwingli, Wesley, Moody, Armênia, aqueles caras da antiga, amada. Isso daquele Miller, Charles Miller. Esses caras vêm fazendo essa ruaça há muito tempo. Então não é os de hoje só repetem. Mas eles querem dizer isso aí, ó. Que o Deus deles prendeu a quadrilha toda. Mas deixaram o chefe de fora. Misteriosamente deixou o chefe fora. Mentira. Os anjos caídos se rebelaram, sim. Sim. E está escrito na segunda carta de Pedro e também em Judas, se eu não me engano. Na carta de Judas. E exatamente estão aí reservados para o final. Tá certo, amada? Certo. Mas Ra-Satã não faz parte deste grupo de anjos caídos. Não. Ra-Satã faz parte de outro grupo. Um grupo diferenciado. Um grupo de principados, dos quais nem os anjos, os outros anjos, sendo grandes em poder, mais do que os homens, ousaram proferir palavras de blasfêmia, mas disseram apenas que o Altíssimo te repreenda. É verdade. Mas esse povo joga tudo em cima de Ra-Satã. É verdade. E nós não estamos aqui defendendo Ra-Satã. De maneira alguma. Em que pese que Judas, e também não é Judas Iscariotes, é o Judas Zelote, e também Pedro, defendem. Defendem. É bem claro, é esse texto aí mesmo que nós lemos. Pode ler do início aí que tu vai ver. Eles defendem Ra-Satã e mete o cacete no sistema religioso. Lê direitinho, mano. Lê direitinho que você vai ver. Ele está defendendo Ra-Satã desses homens que colocaram em tudo a culpa em Ra-Satã. Mas a culpa que são deles. Eles, quando traem a mulher, depois eles chegam na cara mais limpa. Mulher, me perdoa. É porque foi Satã que me fez cair a mulher. Então agora cai de novo, otário. Mulher não acredita nisso não, amado. Mas o povo em geral tudo acredita que é a Satã que está por trás. Foi Satanás que estava por trás. A Satã está por trás deles enganando você igual otário. Por isso é que você vai na macumba, o Satã lá reage de uma forma, os demônios. Aí vai no catolicismo, reage de outra forma. Não, água benta não, que eu tenho medo, eu me queimo. Né? Aí, mas lá na protestante, água benta não faz diferença. Faz diferença é o dízimo. Esse eu não toco, que esse tem o dízimo. Então o Ra-Satã está por trás desses homens aí enganando. E quando o cara chega e faz uma covardia qualquer, mas é ele mesmo que faz, amado. Claro. É da índole mesmo dele, que é bandido mesmo. Agora na boa, né? Fazendo uma fábula, uma metáfora, que isso não existe em lugar nenhum. Satanás, como ele está livre, e ele tem livre acesso lá no céu. Onde for. Né, é só o Criador chamar, ele vai. Vai na hora que o Criador chamar. Pede, ele é obediente. Ele é obediente e deve falar assim, pô, meu Criador... Eu sou o inimigo, o adversário, tenho certeza disso. Então, a gente não fala, amada, que o Dudu também fala e o Darcy, que qualquer hora dessa o Ra-Satã vai bater na porta desses caras para aprender uma reciclagem, porque já superaram o Ra-Satã há muito tempo. É vira piada, mas é verdade, meu amado. Olha, nós vamos seguir com o nosso DVD, tá certo? Intitulado O Diabo. Vamos em frente. Vamos ver também outras passagens da Escritura interessantes para que você compreenda melhor ainda o que é diabo, o que é Ra-Satã. Olhe para mim, Jacob. Tá. Olhe para mim, Jacob. Você acha que eu tenho escolha? Todos temos escolha. Não. Eles têm escolha. Gente pode escolher. Se não pudesse, não existiríamos. É o plano de Deus, Jacob. E você já faz parte dele. Goste ou não goste. Já escolhi meu lado. Cego pela própria arrogância. É óbvio quem é o seu pai. Eu não ligo para quem ele seja. Mas deveria. Porque no final vai ter que prestar contas a ele.